Existe a nível mundial guerras para todos os lados. Nessa noite, Estados Unidos também atirou umas bombas lá no Irã, e o Irã endurece, quer bancar firmeza com relação ao movimento nuclear, a bombas nucleares. E isso é uma situação muito complexa para nós todos, para o mundo inteiro. Então está todo mundo meio assim, meio preocupado. Ou há uma preocupação quanto ao nosso país também, o nosso Brasil. O nosso presidente dá apoio ao Irã, ele se manifesta sempre, e tem uma preocupação com alguns navios que estiveram pelo Brasil, assim, meio sem saber porquê, não é? Há preocupações, e nós temos que orar pela nossa nação, bem como por todas as demais nações. Mas o mundo vive esses momentos difíceis, e são tempos que nós estamos vivendo neles, são os nossos tempos. Em Santa Catarina subiu um balão, agora, ontem me parece, né, ou anteontem, subiu um balão, o balão pegou fogo, morreram 6 pessoas, né? E que tristeza, né, irmãos? Quantas coisas difíceis. Coisa difícil de acontecer é um balão pegar fogo. 8 pessoas. Foram 8 pessoas que morreram. Tragédia terrível, triste demais. Uma coisa para a gente pensar e refletir. Nós temos que orar muito pela nossa política também, irmãos, muito mesmo, não é? Porque nesse balão ia entrar um prefeito, eu não sei de qual cidade, em Santa Catarina, um prefeito e a esposa. Na última hora eles não entraram, e esse balão pega fogo lá em cima. Não quero que seja jamais alguma coisa como se fosse um atentado, mas passa pela nossa cabeça esse tipo de situação. O que a igreja precisa fazer? O que a igreja precisa fazer? Qual é o caminho da igreja? Vamos lembrar lá de 2 Crônicas 7,14. Tem condição da gente colocar esse versículo aí para a gente comentar sobre ele e a gente falar esse versículo junto? A Bíblia chama atenção para nós, o povo de Deus, os servos de Deus. E a Bíblia nos chama para nos movimentarmos em oração. E eu quero falar também sobre isso nessa noite, tá? Sobre a oração, sobre o louvor, a adoração ao Senhor. Vamos ler junto esse texto e vamos pensando, lendo bem tranquilamente e pensando o que ele está dizendo para a igreja. Vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, somos nós os crentes, não é a igreja, o povo que chama pelo nome do Senhor, vamos lá, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo só, irmãos? Que responsabilidade está nas mãos da igreja. Presidentes, isso, aquilo, chanceler, primeiro-ministro, enfim, reis, queridos, a chave de tudo isso, ela está nas mãos da igreja. Somos nós, o povo escolhido de Deus, o povo salvo pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Esse povo que se chama igreja, é o povo que Deus está olhando para ele e dizendo assim, você tem que fazer alguma coisa. E a gente imagina, não são os maiores países da terra, precisos, grandes líderes, irmãos, somos nós, aqueles humildes, simples, nós que dobramos os nossos joelhos, abrimos o nosso coração e falamos com Deus aquilo que está dentro de nós e expressamos com garra, com determinação, com fé, o que é o propósito de Deus na nossa vida. E é esse povo que Deus está dizendo nesse texto, é esse povo que chama pelo meu nome, esse povo que vai se convertendo a cada momento, esse povo que vai se apresentando e se aprofundando na fé, é que vai fazer a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo. Pode todo mundo falar contra a igreja, pode todo mundo ser contra a igreja, mas tem uma outra coisa também, irmãos, que é importante para a gente pensar, nós precisamos pensar nela. A Bíblia fala sobre Apocalipse.
E fala sobre rumores de guerra, guerras, fala sobre tantas coisas que nós estamos vivendo, famílias contra famílias, gente contra gente, gente nossa contra gente nossa. Gente, precisamos refletir a respeito disso, e não só refletirmos, mas partirmos também para uma vida de adoração e de intercessão, de presença na vida de Deus, para que Ele estenda a mão e nos abençoe. A gente estava aqui ouvindo a música, cantando, adorando ao Senhor também, e o pastor Silvio chegou a comentar no deserto, um momento, é um texto que eu gosto muito, quando o povo no deserto, durante o dia, o sol muito quente, calor muito quente no deserto, e o Senhor mandava uma coluna de nuvem que fazia sombra sobre o povo e dava condição do povo prosseguir. Eu acho isso lindo demais. Um momento também extraordinário em que chegava a noite, e à noite o deserto, o vento gelado, aquilo ficava muito frio. E agora, o que Deus faz? Abandona o seu povo para lá e simplesmente manda aquele frio todo e manda o povo ir dormir, tentar dormir em qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, o Senhor colocava uma coluna de fogo para que pudesse iluminar o povo e aquecer o povo. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que é isso? É o amor de Deus pela sua igreja. É o amor de Deus pelo seu povo. E eu quero ver com você o nosso amor pelas pessoas e o nosso amor pelo povo, por cada vida que se apresenta diante de nós. Abra a sua Bíblia aí no livro de Atos. Nós vamos contar aqui a história de Paulo e Silas, que foram levados à prisão, foram espancados, tiveram suas roupas rasgadas, porque expulsaram um demônio de uma mulher que dava lucro para um homem, dava lucro para os seus senhores. Vocês conhecem essa história. Foram levados presos, mas ali no meio de tudo aquilo opera o poder e o milagre de Deus, a coisa linda de Deus. Então, abriram aí? Atos 16, a partir do verso 16 até o 31, tá bom? Quem achou, diga glória a Deus. Mas eu quero ver assim um glória a Deus, assim, daquele povo que vibra com Deus mesmo. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, porque é necessário determinados gritos para que alguém se ouça e possa se salvar. E o tema da nossa mensagem de hoje é o grito que salva. O grito que salva. Vamos lá. Teve uma vez, eu vou usar dois aqui para começar. Foi uma vez que um homem cego, à beira do caminho, ele gritava. Vocês lembram como ele gritava? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que aconteceu? Muita gente dizia, cala a boca, ele não vai te ouvir, para, você está fazendo escândalo. E ele insistia, e Jesus chegou para ele e disse assim, o que é que você quer? Ele disse, o quê? Quem se lembra? Eu quero ver. E aí aquele grito foi um grito de vitória, de salvação, porque Jesus disse para ele, tá bom, você vai ver, a tua fé te salvou. Não é? Então, e aqui nós vamos ver um outro grito de vitória de uma forma diferente, um grito que salva, um grito de salvação também. Versículo 16, Atos 16, versículo 16 até 31, diz assim: aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, então Paulo e Silas, tá? Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Interessante que ela era uma mulher com um espírito de adivinhação, não procedia de Deus, mas aquele espírito reconhecia em Paulo e Silas a autoridade espiritual, reconhecia que eles eram servos de Deus.
E aí eu faço uma pergunta, e só lanço uma pergunta para você. O espírito imundo, ao olhar para você, ele pode dizer assim: olha ali vai uma mulher de Deus, olha ali vai um homem de Deus, olha, eles falam do amor do Deus Altíssimo. Se não fala, ora e diz: Deus, eu quero a tua unção, para que quando vier em qualquer lugar, qualquer espírito mau possa entender que eu sirvo ao Senhor. Você pode dizer um amém por isso? Tem que dizer, porque a presença de Deus, ela tem que estar na minha vida. O Espírito Santo precisa usar-me para a glória de Deus. O Espírito Santo precisa me encher da presença dEle e fazer diferença. Bem, vamos lá. No versículo 18, aquela mulher fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, porque ela estava todo dia fazendo a mesma coisa, voltou-se e disse ao Espírito. Uma observação: Paulo reconhecia que aquele espírito não era um espírito de Deus, era um espírito que, apesar de falar, de dizer que eles eram homens de Deus, era um espírito maligno, e que aquela mulher estava sendo atormentada por aquele espírito todo dia, e incomodava-os também. Paulo então vira para trás, e ele diz assim: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Eu te ordeno que saia dela. O que você percebe nisso, nessa palavra, meu irmão? Autoridade. A autoridade de Paulo, a autoridade espiritual. E aí eu digo para você, nós devemos buscar também essa autoridade em Deus. Senhor, eu quero ter autoridade. E aí, para que eu tenha essa autoridade, para que os milagres também aconteçam na minha vida, como o pastor Silvio fala constantemente sobre os milagres aconteçam na minha vida, eu também quero ter autoridade em Cristo. E como vou ter autoridade em Cristo? Como que Paulo desenvolvia, como que Paulo e Silas desenvolviam autoridade em Jesus? Eles tinham uma autoridade no Espírito. Essa autoridade vinha porque eles compartilhavam a palavra de Deus, porque eles liam a palavra, e não simplesmente liam da boca para fora, mas eles liam a palavra de Deus buscando entendimento, buscando compreensão. Eles queriam mais de Deus, eles oravam a Deus, eles buscavam a presença de Deus, eles queriam viver Cristo e viviam, pregavam a palavra, anunciavam e enfrentavam qualquer dificuldade por amor ao Senhor. E aí? E nós? Como vivemos nós? Enfrentamos? Ou quando alguém dá um grito, a gente fica em silêncio e esquece, não fala-se mais, e procuramos nem fazer com que ninguém nem imagine que nós somos uns servos de Deus? Não, nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos viver para a glória do nome de Deus. E onde quer que nós estivermos, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós que Jesus reina na nossa vida, e que Jesus é o caminho para nós, é a verdade para nós, é a vida para nós. É o que nos interessa. Nós precisamos de Jesus. Não sabemos até quando vamos estar aqui, irmãos. Não sabemos se Jesus vai voltar agora. Olha os rumores de guerra que a Bíblia fala. Olha os problemas. Há uma terceira guerra pertinho de acontecer. Pode não acontecer se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Mas ela pode acontecer. E aí? E como nós vamos estar de braços cruzados, imaginando o quê? A vida depende do nosso esforço com Deus. A salvação da nossa nação precisa do nosso esforço com Deus. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. E aí vamos mais um pouquinho no texto que a gente leu aqui. Ele diz assim no verso 20. Não, no verso 20 não. Vamos lá atrás um pouquinho. 18 que a gente leu, né? A gente viu que o Espírito saiu. O versículo 19 diz assim: quando viram que a esperança do seu lucro, aqueles donos, né? Aqueles donos daquela mulher, os senhores dela, quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores
seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Por quê? Porque eles estavam levando o amor de Deus. Eu fui uma vez, eu era jovem, e nós fomos a Raposo. E nós começamos ali, num determinado lugar, perto de uns hotéis mesmo, e a gente começou a falar do amor de Deus. E cantamos e pregamos, e chegou a dona do hotel na época. Chegou e ela zangou com a gente. Ela não quis que nós estivéssemos ali pregando a palavra, brigou bravo mesmo. E nós tentamos conversar com ela, falamos com carinho e tal, e ela brigando, não aceitando. E aí chegaram outros irmãos e disseram: não, mas nós queremos ouvi-los. Deixe-os falar, deixe-os cantar, a gente quer ouvir essa palavra. Foi uma bênção. Nós conseguimos vencer aquela brutalidade daquela senhora pelo poder de Deus, que tocou no coração de outras pessoas que vieram ao nosso encontro. Eu não sei se já contei para os irmãos, mas teve uma membro da nossa igreja no Arraial do Cabo que ela saiu da presença de Deus. Seu marido, a vida virou de cabeça para baixo e foi embora, e ela se afastou totalmente das coisas de Deus. Eu saía às vezes da igreja e encontrava com ela passando em frente à igreja. E quando eu parava com ela, eu falava assim: deixa eu te falar alguma coisa, quero te dar um abraço. Ela parava e fazia assim com as mãos e fazia assim: pastor, por favor, não fala nada comigo. Ela era uma pessoa que tinha sido missionária, ela estava dentro de uma igreja, ela cresceu desenvolvendo na Jocum, e aí de repente não faz isso, não fala comigo, e ela ia embora. Temos um carinho muito grande por ela. Passou o tempo, e um dia a tia falou assim, a tia já está no céu, disse para mim assim: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei: vamos à casa dela? E ela falou assim: vamos, mas pastor, ela não vai querer receber a gente. Eu falei: não tem problema, nós vamos lá. Chegamos na casa dela, as crianças abriram o portão e nós entramos. Quando entramos, ela nos viu lá de dentro. Acho que lá era a cozinha, lá no fundo, tinha aquele direção, um corredor assim que via a gente lá fora. Ela veio de lá igual uma bala e disse: pastor, me perdoa, tia, você não podia fazer isso comigo, eu não quero vocês aqui, por favor, vão embora e tal, saiam da minha casa, por favor. Não, a gente só vai orar com você, pode ser? Não, pastor, não, por favor, vá embora, vocês não podiam fazer isso comigo. Saímos, a tia falou assim: puxa, pastor, que vergonha que eu estou. Eu falei: não, que isso, nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Saímos, eu orei com a tia. Passaram-se uns meses, eu a encontrei na rua e ela falou: pastor, preciso falar com o senhor, eu estava querendo muito te encontrar. Pastor, eu quero te dizer que eu voltei para Jesus. Eu voltei para Jesus e eu estou muito feliz e quero te agradecer. Aí você para assim, eu dizer por quê, né? Eu não fiz nada, nós fomos na casa dela, eu sei, olha isso, não é? Quero te agradecer pelo que o senhor fez. Tá bom. Passaram-se mais um tempo e eu caminhando, nós tínhamos uma lanchonete e ela passa e ela vai e eu a encontro de novo na calçada, eu indo para a lanchonete, eu estive lá na lanchonete procurando o senhor. Eu preciso falar com o senhor. Falei: pois não, falei, ela alegre, sabe, toda bonita, aquela coisa legal. E ela falou assim: pastor, eu vim aqui hoje para falar com você isso. Eu fui lá na lanchonete, mas não te achei. E é o seguinte, o meu marido se converteu, ele aceitou Jesus. Nós estamos morando em Curitiba. E pastor, nós voltamos, todos estamos na igreja, inclusive o meu marido, ele aceitou Jesus como Salvador. E eu quero te agradecer pelo que o senhor fez. Sabe, aquela entrada, vou dizer para os irmãos, foi uma entrada triunfal naquela casa, né? Naquele quintal, porque a gente não entrou na igreja, na casa, no quintal. Mas como Jesus fez a obra. E aí eu quero dizer para você que Deus usa as coisas mais improváveis para torná-las prováveis.
Deus usa as coisas mais estranhas desse mundo para fazer as coisas mais lindas que podem acontecer. Então nós precisamos adorar ao Senhor e crermos no Senhor de todo o nosso coração. Paulo e Silas estavam ali trabalhando, pregando a palavra, repreenderam aquele espírito naquela mulher, o que provocou uma porção de situações. Os donos daquela mulher prenderam, arrastaram, levaram aos magistrados, às autoridades. Esses homens estão complicando a nossa cidade. Movimentou a cidade, criou um problema no meio do povo, e o povo agora chega às autoridades, de todo mundo revoltado com Paulo e Silas, agora machucados, com roupas rasgadas, e as autoridades dizem para aqueles dois homens, dizem para um carcereiro: prende esses caras, prende esses homens, impeça o trabalho desses homens, impeça-os de falar de Jesus, impeça-os de falar sobre esse Deus, faça com que eles fiquem calados. Por quê? Porque o diabo não quer que a igreja se movimente, o diabo não quer que a igreja vença, o diabo não quer que a igreja apareça, que a igreja seja a igreja gloriosa de Cristo em qualquer momento. O diabo quer destruir e impedir. E às vezes temos pessoas que estão do nosso lado ali, fazendo de tudo para impedir que o poder do Espírito Santo esteja agindo em nós, que o poder de Deus esteja nos fazendo mais do que vencedores. Você lembra de Pedro? Quando Jesus falou que ele teria que partir, que ele iria enfrentar uma dificuldade, e Pedro começa: não, o senhor não pode, não, porque isso, porque aquilo. E Jesus logo percebe. E vocês lembram o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Aparentemente, Pedro, amigo de Jesus, defendia Jesus, andava com ele, pregava com ele. Mas Pedro naquele momento foi usado pelo inimigo. E Jesus precisou dar aquela palavra de autoridade: para trás de mim, Satanás. Assim como Paulo fez aqui com aquela mulher, expulsando aquele demônio. Eu te ordeno, saia dessa mulher agora. Discernimento. Quem pode nos dar o discernimento espiritual? A filosofia? É a psicologia? É a nossa capacidade humanista? Não. Quem pode nos dar o discernimento espiritual é o Espírito Santo. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É o que a Bíblia nos ensina, nos orienta a isso. Vou ler mais um pouquinho aqui, versículo 20. Apresentando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar e nem praticar. A multidão, olha só, a multidão investiu contra eles, e os magistrados também, as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Foi um momento difícil, né, e doloroso para eles. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, eu vou dizer aqui, máxima. Segurança máxima. Porque olha o que o carcereiro fez. Ele não simplesmente prendeu e jogou dentro de uma prisão comum. Mas ele fez o seguinte, olha o versículo 24. Tendo recebido essa ordem de guardá-los, prendê-los numa segurança máxima, tendo recebido essa ordem, o carcereiro os colocou na prisão interna, tá? Lá dentro mesmo da coisa, prendeu-lhes os pés ao tronco, quer dizer, amarrou-os também ao tronco. Eles não estavam simplesmente presos dentro de uma jaula, eles estavam também, ou dentro de uma cela, né? Ele não estava preso simplesmente ali, mas também amarrado por correntes a um tronco. Irmãos, eles estavam impedidos de dizerem para aquele povo: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus pode salvar. Eles estavam impedidos de dizer: olha, para trás de mim, Satanás. Eles estavam impedidos de dizer: eu te ordeno, espírito imundo, saia e deixa essa mulher livre. Eles estavam impedidos de serem usados como instrumentos do Senhor. E o que eles fizeram? Ficaram batendo, sacudindo as correntes, dando pontapé uns nos outros,
se amaldiçoando ou reclamando o tempo todo, dizendo: por que eu fiz? Eu não quero mais servir esse Deus, porque Ele não me liga para mim. Esses dias eu ouvi uma adolescente dizendo assim: a minha vontade é não ir mais à igreja. Mas por quê? Porque a líder do ministério onde eu estava atuando, ela recebeu, eu dei uma dica, dei uma orientação, ela foi lá e falou para o responsável maior da igreja, simplesmente, e não disse que eu falei nada, não disse que eu dei apoio. Eu fiquei muito chateado, eu não quero nem ir mais. Eu falei: não faça isso, vá, importa que Deus sabe o que você está fazendo. Para e pensa se de repente você está sentindo isso. Pensa e fala assim: não, eu não vou me dar a esse luxo, de jeito nenhum. Eu vou me manter firme, eu vou orar pelo meu líder, eu vou orar pelo meu companheiro, eu vou orar pelo meu irmão, eu vou estar aqui na casa de Deus, e nós vamos estar glorificando o nome do Senhor. Não tem problema, se o homem não me aplaudiu, Deus está olhando para mim, e o melhor é isso, é Deus olhando para a minha vida. Olha só o que acontece. Paulo e Silas, amarrados, sentindo dores porque foram espancados, sangue com certeza nas suas roupas rasgadas, mas eles estavam ali, e olha o que aconteceu por volta da meia-noite. Olha o que acontece por volta da meia-noite. Os dois, Paulo e Silas, estavam, quero falar isso junto com você, vamos ler ali, e perto, todo mundo juntinho, e bem forte, tá? E bem forte. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, você pode dizer um glória a Deus por isso? É isso, irmãos, eles cantavam e oravam, mas aquele povo todo, ali tinha gente de todo jeito que você possa imaginar num presídio. E aquele povo estava escutando. Tentaram impedi-los lá fora, tentaram calá-los lá fora, mas dali dentro, mesmo amarrados, mesmo sujos de sangue, mesmo machucados, mesmo sentindo dores, eles continuavam adorando a Deus, e as pessoas estavam ouvindo. E olha o que acontece mais, queridos. De repente, versículo 26, de repente houve um milagre, um grande terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só a corrente de Paulo e Silas, diz a Bíblia que a corrente de todos os presos. Olha o que Deus pode fazer. Sabe, Deus pode tocar lá no coração do presidente Trump, Deus pode tocar lá no presidente, no Ayatollah do Irã, Deus pode tocar lá no Putin, na Rússia, Deus pode tocar no Netanyahu, lá no Israel, Deus pode tocar no Lula, no Brasil, Deus pode tocar em todos ao mesmo tempo, quando a igreja ora, quando a igreja clama. Quando a igreja investe na vida com Deus, Deus pode tocar em cada líder do mundo inteiro, nação por nação, Sergipim, etc. e tal. Todos podem sentir o abalo, o terremoto de Deus nas suas vidas. Deus pode fazer milagres, queridos. Você não está aqui adorando a um deusinho. Você não está aqui adorando a um Deus preso numa parede, numa estátua ou numa fotografia. Nós não adoramos esse Deus, mas nós adoramos ao Deus vivo. Nós adoramos ao Deus que faz novas todas as coisas. Nós adoramos ao Deus que pega aquele que está lá arrasado, destruído, e reconstrói a vida. Deus opera poderosamente naquele que não tem nada, e Deus o faz ter tudo. Deus pode fazer diferença, grandes coisas na vida de qualquer pessoa. O carcereiro. Vamos pensar nele. O carcereiro. Quando aquele terremoto abalou as estruturas, o carcereiro estava dormindo. Estava tranquilo, todo mundo preso a 7 chaves. Quando ele se levanta e vai e olha, e ele vê
que tudo ali agora está aberto, não tem corrente segurando mais ninguém, as portas de ferro estão abertas. O carcereiro desesperado, porque ele recebeu uma missão de guardar aqueles homens em segurança máxima. Na mesma hora, desesperado, angustiado, com medo do que poderia lhe acontecer, aquele carcereiro mete a mão na espada e tira a espada para se matar, mas logo vem um grito. O grito de Paulo, que estava atento a tudo e não simplesmente na maior alegria e euforia para sair dali correndo. Não, mas ele sabia que ali estava o poder de Deus e que algo maior do que a liberdade dele iria acontecer. Salvação de vidas, transformação de pessoas. E ele observa tudo. E naquele momento que aquele carcereiro pega a sua espada e vai se matar, ele grita: não faça isso! O cara para, ele assusta. Um grito que salva. Não se mate. Não se mate. Nós estamos aqui. Todos estamos aqui. Que coisa mais interessante vai acontecendo na vida daquele homem agora. Aquele homem para, o carcereiro para pensar duas vezes. E aí eu quero pensar com você. No versículo 28, ele diz assim: Paulo gritou, como eu gritei aqui agora: não te faças nenhum mal, não se mate, nós estamos aqui. E Paulo disse para ele: nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Olha só, tremeu a terra, abalou-se o cárcere, mas nós estamos soltos, livres, as portas estão abertas, mas ninguém saiu correndo daqui. Ninguém fugiu da sua prisão. Ninguém quer a sua destruição. Ninguém quer que você morra. Ninguém quer que você esteja destruído. Você sabe que isso é lindo demais? É aquele cara que não estava nem aí, que naturalmente até ajudou a bater em Paulo, em Silas. É aquele cara que de repente deu um soco no rosto e quebrou até um dente de Paulo. Mas ele disse: não faça isso, não se mate. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E depois Paulo disse para ele assim: entrega a sua vida a Jesus. Olha, no meio daquela tribulação, no meio de tudo aquilo, imagina que no momento em que a terra treme, um terremoto, ele diz que abalou as estruturas do cárcere. Imagina o terremoto, coisas até caindo, um pouco daquela poeira, né? Um pouco daqueles rebocos. E Paulo se preocupa em falar da salvação para aquele homem. Queridos, eu quero dizer para você que existem muitos momentos na nossa vida também. Existem pessoas que, às vezes, nas suas dificuldades, elas também pensam em suicídio. Mas eu quero dizer para você que Deus é presente e que você não está sozinho. Então entrega a sua vida para Jesus. Deus não preparou uma igreja para assistir a vida de ninguém, simplesmente. Deus não quer uma igreja que simplesmente olhe e veja o que está acontecendo. O irmão está ali, ele queria suicidar, ele queria destruir a sua vida, ele queria dar um tiro na cabeça, ele queria acabar com tudo. Nós soubemos de uma situação em Belo Horizonte que a mulher com problemas, e muitos problemas, morre ela, a mãe e a criança, e ainda parece que o cachorrinho. Deus não quer isso para ninguém. Mas Deus quer vida. E Deus quer dar vida em abundância. Então, seja qual for o problema, o maior problema de família, é uma dificuldade familiar, tudo bem, coloca para Deus. O Senhor estende a mão e Ele abençoa, e Ele diz: eu sou contigo, não te deixarei, vamos falar junto? E nem te desampararei. Eu vou cuidar de você, eu vou te dar vida, e vida em abundância, vida plena. Vamos resolver o problema da sua família. Eu estou com um problema na minha empresa.
Eu me lembro de uma situação há um tempo atrás, que uma pessoa passando muita dificuldade na empresa, era uma empresa de plástico, produtos, né, material plástico. E um dos vigilantes da empresa estava ali toda noite, ele vendo, assistindo aquilo, o dono da empresa saindo tarde, diretores da empresa saindo tarde, e saíam de cabeça baixa, e a situação difícil, o dono da empresa reunindo funcionários e falando das lutas, da dificuldade, e aquele vigilante, uma certa noite, lá tardão da noite, o dono da empresa, o último a sair da empresa, vai saindo, ele fala: doutor, preciso falar com o senhor. E o patrão para. Ele fala: eu estou vendo que o senhor está muito angustiado. Há muitos problemas que o senhor está passando. A gente sabe alguma coisa por alto. E ele disse assim: é verdade. Está à beira de fechar a nossa empresa. As coisas estão muito difíceis. E aquele homem vigilante, um homem simples, ele falou para ele: eu tenho uma solução para o senhor. O dono da empresa riu e falou: muito obrigado. Imaginou, né? Os nossos diretores, gerentes, não sei o que e tal, todo mundo pensando, consultores, e a situação está péssima. Vou falar para o senhor, me deixa fazer uma oração e pedir a Deus que abençoe a empresa. Vamos orar, e eu quero pedir ao senhor para colocar a sua vida e a sua empresa, sua família, nas mãos de Deus. Confie em Deus, porque Ele pode mudar a história. E aquele homem falou: tá bom, então, ora. E ele orou. Ele orou. No dia seguinte, o patrão chegou e tinha uma ideia nova. E tinham pedidos novos chegando na empresa. Quando chegou a noite, ele procurou aquele vigilante de novo. Cadê aquele homem? E aquele patrão entregou a vida para Jesus, porque a empresa mudou a sua história. Ele não estava sozinho, a igreja, através daquele vigilante, estava ali naquela empresa. Por muito tempo eu passei em frente àquela empresa e estava escrito lá na frente assim: confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é Deus? Ele pode fazer tudo, irmãos. Não há nada que seja impossível para Deus. Vamos dizer isso juntos? Não há nada que seja impossível para Deus. A igreja dele é aquela que está perto dele, é aquela que está ao lado dele, é aquela que ele ouve, e ele quer ouvir a sua igreja clamando pelas nações da terra. Ele quer ver a sua igreja clamando pela sua vida. Ele quer ver a sua igreja clamando pela família. Ele quer ver a sua igreja clamando pelo trabalho, pela profissão, pela empresa. Ele quer ver a igreja clamando por um novo tempo. Ele quer ver a igreja clamando por avivamento. Ele quer ver a igreja fazendo diferença. Não sendo simplesmente um grupo de pessoas que se reúnem de quando em quando, que entram, falam, ouvem, saem, e não há movimento do poder de Deus. Deus não quer isso, Deus quer mais que isso. Atendendo uma pessoa na psicanálise, passando por muitas lutas, por muitos problemas, eu citei versículos bíblicos, orei com ela, aquela pessoa estava a situação muito difícil, e ela... Vou embora, vou sair de casa. Eu disse: vamos orar. Colocamos diante de Deus. E num determinado momento, lá num dia, ela foi a uma igreja próxima à sua casa. E ela chegou lá e uma pessoa da igreja falou assim: quero orar com você, que eu estou sentindo você muito triste. E se reuniu, trouxe ela para perto. Alguns irmãos vieram e oraram com ela. Interessante, irmãos, o que Deus faz. Deus entrou na vida dela ali, né? Entrou na vida dela, Deus já estava, mas estava meio que algumas coisas adormecidas, talvez a fé daquela mulher. Deus não, Ele estava ali, mas a fé estava adormecida. E aí oraram com ela, ela foi embora. Seu marido chegou para ela e disse assim: nós precisamos conversar. Ela falou: são 4 horas da manhã, não tem problema, eu preciso falar com você. E eu quero orar com você. Não era crente. Conhece a palavra, mas ainda não tinha tomado uma decisão por Jesus. Vamos orar? E uma das frases que ela disse que marcou muito ela foi quando ele disse assim na sua oração: Deus, me ensina a ser um marido de verdade.
Irmãos, mudou tudo em casa. E eu falei com aquela pessoa depois, na semana seguinte, ela estava feliz. E ela disse: pastor, como Deus fez grandes coisas na minha família. Como Deus mudou as coisas, pastor, como que as coisas estão diferentes, nós estamos bem. Aquele alvoroço dentro da minha casa, aquilo parou e Deus está operando. Eu estou feliz e vejo que o meu marido está feliz e tudo está mudado dentro de casa. Eu digo para você, nosso Deus é um Deus de papel? O Deus da nossa igreja é um Deus que está na parede, pendurado, sem poder falar, que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. É esse o nosso Deus? Ou o nosso Deus é aquele que ultrapassa limites, é aquele que desafia autoridades? Nosso Deus é aquele que desafia o tempo e ultrapassa por ele. O nosso Deus é aquele que toma aquilo que não vale mais nada e faz daquilo um tudo. O nosso Deus é aquele que tomou um boneco de barro feito pelas mãos dele, soprou nas narinas dele e fez-nos e deu movimento a nós. Esse é o Deus. Aquela mulher virou para mim e disse assim: pastor, eu estava cansado de água com açúcar. Mas como foi poderoso aquele momento daquelas irmãs orando comigo ali, dizendo para mim: vamos orar porque você está triste. E o que é a água de açúcar na vida de uma igreja? A água com açúcar na vida de uma igreja, irmãos, é entrarmos, batermos no ombro de um irmão, sairmos, ou às vezes chegar lá fora e falar assim: a música hoje foi assim, e fala, pastor, hoje, isso é água com açúcar. Orou, falei com Deus, daqui para fora, Deus conhece lá dentro. E o que Deus quer é muito mais do que uma palavra. Deus quer algo que venha de dentro, que saia de dentro de nós, que saia com força, que saia com autoridade. Deus quer uma cabeça que adore o Senhor e que olhe para aquelas coisas lógicas e diz: o meu Deus é o Deus do ilógico. Aquilo pode, aquilo é natural. Deus quer, o meu Deus é o Deus do sobrenatural. O meu Deus é o Deus do poder que ultrapassa barreiras. O meu Deus é o Deus que vai muito mais longe do que eu possa imaginar. É o Deus que atende muito mais do que eu possa pedir. Meu Deus faz diferença e Ele me quer estando na presença dEle. Adorar ao Senhor em todo o tempo, invocar o nome do Senhor. E então, querido, se você está passando por uma situação difícil, ouça esse grito de Deus: você não está sozinho. Você tem uma igreja, você tem um Deus, você não está sozinho. Então, seja o momento que for, seja a situação que for, seja o problema que for, seja do tamanho que for, você não está sozinho. Você tem Jesus, você tem uma igreja, você tem irmãos que abraçam com você e que oram com você. Deixa Deus falar o seu coração e deixa Deus fazer a obra dele na sua vida também. O carcereiro disse: o que eu faço para aceitar esse Jesus que fez isso? O que eu faço, Paulo? O que eu faço, Silas? Que eles presos também juntos, o que nós fazemos para reconhecer, para dar uma palavra para esse Deus que faz coisas tão extraordinárias? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Eu quero dizer para você também: não sejamos crentes, nem eu nem você, água com açúcar, como disse aquela pessoa. Não sejamos crentes que entramos na igreja e saímos sem nenhuma inspiração, mas sejamos crentes que abracem e que enfrentam qualquer desafio por amor ao Senhor, que crê no Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua verdade, com toda a sua vida, com toda a sua inspiração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Vamos falar com Ele. Há enfermidades que são terríveis, né, irmãos? Há enfermidades que oprimem, há enfermidades que destroem a alegria da família,
há enfermidades que tiram a graça da gente, há enfermidades que tiram a nossa esperança. Mas eu quero dizer para você que maior do que essas enfermidades é o nosso Deus. Há dificuldades que surgem na vida, opressão, mover do inimigo, mas Deus é tão maior do que ele. E Deus faz diferença. Fale com o Senhor. Eu não sei o que tem passado na sua vida nesse tempo, nesses dias, nessa semana, mas eu sei que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sei que se você entregar a Jesus a sua vida e esse problema que talvez você esteja passando, essa luta que você esteja enfrentando, eu tenho certeza que o Senhor é Deus capaz de mudar essa história para você. Ele é o Deus que pode transformar a água em vinho. Sabe, nesse momento também, peça para Deus uma outra coisa interessante. Peça para Deus para te fazer um vaso novo. E eu quero lembrar com você da palavra que diz: já Jeremias, desce à casa do oleiro. E lá você vai ver o oleiro fazer a sua obra sobre as rodas. Jeremias 18. E eu quero que você veja ele fazendo a sua obra sobre as rodas. E quero que você se imagine sendo uma obra nas mãos do oleiro. E eu serei o oleiro da sua vida. Assim como o vaso que ele fazia nas rodas se quebrou, ele amassou tudo. E daquele barro, ele fez um vaso novo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, esse oleiro maior que é Deus, ele pode pegar a nossa vida. Se tiver faltando alguma coisa em você, se tiver você passando por um momento muito esquisito, muito estranho, muito difícil, quase que impossível, olha, fala: Deus, eu sou o barro e o Senhor é o oleiro. Faz de mim um vaso novo. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui na tua casa nessa noite, falando do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder, da sua graça, daquilo que o Senhor pode fazer. E eu quero entregar, ó Deus, a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta casa, cada amigo que está aqui na tua casa nessa noite, e suplicar ao Senhor a bênção, o falar, a transformação, o cuidado do Senhor, a mudança. Deus, que em nome de Jesus ele esteja ouvindo também esse grito de salvação, o grito que salva. Pare, pense, coloque sua vida nas mãos de Deus. Também quero dizer para você que está nos ouvindo através da internet, onde você estiver agora, em nome de Jesus, creia, Deus pode fazer diferença na sua vida também. Deus pode atender você. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Então, em nome de Jesus, onde você estiver agora, que o Espírito de Deus esteja tocando o seu coração, que qualquer coisa negativa, qualquer loucura que você esteja pensando fazer, qualquer situação negativa que esteja acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o abençoe, nós pedimos ao Senhor que o livre, nós pedimos ao Senhor que faça novas todas as coisas, e nós dizemos para você: você não está sozinho, você não está sozinho, em nome de Jesus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Coloca a sua família nas mãos de Deus, se entregue, permita que o Senhor cuide de você. E se você nesta noite não tinha ainda tomado uma decisão ao lado de Jesus Cristo, aceitando-o como seu Senhor e Salvador pessoal, em nome de Jesus, faça isso agora. Entregue a sua vida a Jesus. Entrega. Faça como aquele carcereiro. Na mesma hora, eu vi o poder e a graça de Deus. O que eu faço para aceitar Jesus como Salvador? Crê nele de todo o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Pai, toma-nos em tuas mãos e age sobre nós
com poder e graça. Eu entrego todos aqui em tuas mãos, toda a igreja em tuas mãos, todo o povo, Senhor Deus, em qualquer momento em que estiver ouvindo essa palavra, onde quer que esteja, eu os entrego em tuas mãos. E Senhor, em nome de Jesus, se alguém passando por qualquer situação difícil, que ele coloque a vida nas tuas mãos e o Senhor o abençoe. Pedimos uma noite de paz, pedimos uma noite na tua presença. E nós oramos porque cremos em ti. A nossa oração é no nome de Jesus Cristo. A igreja pode dizer comigo? Amém. Amém.